Olha aqui, tem que estamos gravados. Pronto, agora eu vou compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela? Estão vendo? Vocês têm que falar, porque eu não vejo. Sim, dá para ver, professora. Certo. Dá para ver. Gente, na última aula nós paramos, tem alguém querendo entrar. Não. Quando alguém pede para entrar agora, eu tenho que sair lá para vir aqui, porque nem todo mundo entrou. Quando alguém pedir para entrar, eu tenho que pausar lá para vir para cá. Você estava falando, Jackson? Não? Não. Certo, nós paramos aqui, falamos da filosofia, como a nossa disciplina é filosofia da educação, é a junção entre o que a filosofia vai contribuir com a educação. Nós já vimos os tópicos, conceitos, reflexões acerca da filosofia, da atitude filosófica, e vamos adentrar, então, no conceito de educação, na formalização da educação, no sistema educacional, e onde nós vamos iniciar aqui com a educação dentro do sistema em que vivemos, nos treinou para fazermos coisas, obedecermos regras, termos preconceitos, competir uns com os outros e darmos valor a modelos instituídos. Onde fica a sabedoria humana se tivermos preconceitos, modelos? Onde fica o crescimento humano? Depois a gente volta para responder esses questionamentos. É somente no exercício da filosofia que nos possibilita analisar criticamente a história da educação e a história da modernidade, que poderemos lançar voo ao futuro. Então, nosso modelo de educação, modelo vigente, ele tem cada vez procurado melhorar muito, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Principalmente nosso modelo tradicional, que ainda é visto e faz com que o aluno ele não tenha uma visão tão ampla. Esse modelo ele vem melhorando há muito tempo. Nossa geração já pegou um modelo de educação bem melhor, mas bem no início da educação, vamos falar de Brasil. O que vocês sabem do início da educação no Brasil? Como se concedeu isso? De que forma acontecia a educação? Professora, essa questão do início da educação aqui no Brasil, posso falar? Pode falar. Posso falar? Uma vez eu li sobre como é que se iniciou e tal. Primeiro que ela se iniciou na chegada dos portugueses para colonizar o Brasil, né? Porque teve um período que eles só estavam explorando o país. E aí, a partir de 1530, foi que eles resolveram enviar as caravanas para povoar o Brasil. E aí, com eles veio os padres jesuítas, né, que eles tinham a função de catequizar e também educar os índios. Ensinar a língua portuguesa, então, e com isso também eles assimilaram muitas palavras dos índios, né, que eles falavam principalmente tupi, e aí se inicia esse período aí, e ao longo da história ela se limitou mais a ser oferecida quem tinha mais recursos, quem morava nos grandes centros, quem tinha mais acesso à educação. E eu lembro muito vagamente também sobre um projeto que foi criado ali a partir de 1970, alguma coisa assim, que foi o Mobral, que era uma cartilha, eu acho que um programa de alfabetização, de tentar aumentar o nível de escolaridade aqui no Brasil e tal. Eu lembro mais ou menos disso aí. Isso mesmo, João Vitor, foi muito por aí, sabe até as datas, vocês perceberam aí que ele é muito de datas, e depois da catequização, aí as universidades, como surgiram as universidades, como a coroa portuguesa veio se instaurar no Brasil, eles precisavam que seus filhos fossem formados, e aí, por isso que eles iniciaram com as universidades, e a escola, ela não era para todos, como o João Vitor já falou, as mulheres não tinham acesso. Depois, aí teve as revoluções, aí a educação era mais tecnicista para o mercado de trabalho, e daquela época nós voltamos agora com a educação também traçada para o mercado de trabalho, onde nós podemos ver isso nos institutos federais. Eles já trazem uma educação agregada com uma profissão.
o aluno que entra no ensino médio, no Instituto Federal, ele já sai com uma profissão, que antes também era chamado de técnico científico. Você tinha o técnico científico, o ensino médio, ou você tinha o ensino médio já agregado com técnico em enfermagem, não sei se alguém lembra disso, que já ouviu alguém falar isso, era até no Olindina que tinha isso. Na minha época já era ensino médio normal, mas antes da minha época tinha, você escolhia, você quer fazer o ensino médio técnico científico, ou você quer fazer o ensino médio já com a formação para técnico em enfermagem, tinha outros técnicos. Então, isso já veio do início, passou essa fase e voltou agora com os institutos federais. Você já sai pronto para o mercado de trabalho. Por que teve esse novo projeto que foi aprovado? Porque viu-se também essa diferença de classe social, que os jovens, eles estão cada vez menos entrando nas faculdades, nas universidades, e aí, por isso, também pensou-se nas classes mais baixas, que não têm acesso à universidade, que elas já podem terminar o seu ensino médio e já estarem aptas ao mercado de trabalho, já teriam um certificado para poder ingressar no mercado de trabalho. Então, essa educação, ela traz algumas marcas. Nem tudo tem só o seu lado positivo. Tem muitas marcas que trazem um lado negativo, e a nossa esperança é que cada vez isso venha a melhorar. Então, voltando aqui, então, dentro desse sistema que eu ensino, no início, o que a educação fez? O sistema educacional, ele nos treinou para fazer coisas, para até agir, obedecer regras, termos preceitos, competir uns com os outros e darmos valor a modelos instituídos. Isso ainda hoje acontece, só que é mais discreto. Obedecermos regras, nós temos que obedecer regras, competir uns com os outros. A escola, ela faz essa competição. E eu, enquanto professor, eu até gosto dessa competição, desde que seja uma competição saudável e sempre em busca do conhecimento. Aí lá embaixo diz que é somente com o exercício da filosofia que possibilita analisar criticamente essa história da educação e da modernidade, que nós podemos sempre lançar voo futuro, refletir sobre o momento atual e como nós podemos melhorar e contribuir com todo esse processo educacional. O que é educação? Eu vou deixar aberto aí para quem quiser se manifestar sobre o que é educação. Tem vários conceitos, eu quero que você diga ao seu entendimento, o que vem ser essa educação. Coisas óbvias, mas que a gente refletindo nos faz ter um aprofundamento melhor. São algumas perguntas na filosofia, são muito óbvias a resposta, mas a gente tem que comentar. Se ninguém se manifestar, eu vou ter que indicar. João Vitor, tu fala aí. Ninguém? Pois vamos lá. O que é educação para o Fábio? Oi? Para você nos dizer, ao seu entendimento, o que é educação? Educação, para mim, é o ato de passar o conhecimento para alguém e que essa pessoa possa absorver esse conhecimento. Esse é o meu entendimento. Mais alguém? Jackson. Bom, pelo que eu também entendo meio do que o Fábio falou aí. A educação é o ato de a gente passar coisas positivas para outra pessoa. De forma que ela possa obter conhecimento. Não está errado, não. Professora. Na linha, assim, diga. Mas, assim, complementando tudo que os meninos falaram, creio que a educação não está também só no ato de repassar o conhecimento, está também na forma de, como aquela questão que a educação vem de berço, o pessoal fala, de tratar a pessoa, né, de saber conversar, de saber explicar direitinho, porque tem gente que fala,
mesmo sendo muito educada, a gente não entende nada. Acho que tem muito a ver com a forma de você explicar, né, educadamente para aquela pessoa, para que ela entenda algo. Minha concepção de educação. Muito bem, estamos começando a ter uma visão mais ampla. O início foi bem restrito, não está errado o que o Fábio falou, o que Jacques falou. Professora, Nós temos uma coisa mais ampla. Diga. Eu acho que a educação, ela se refere também à instrução da pessoa. Por exemplo, responder bem, tratar bem. Isso aí é claro que está ligado à educação, mas é uma questão de gentileza, né? Questão de bom senso, a pessoa tem que tratar, todo mundo deve ser tratado com respeito e tal. A educação, eu creio que ela se refere à instrução das pessoas. É claro que ela não vai se restringir só às pessoas que passaram por uma escola e tal. É claro que uma pessoa que não passou por escola, ela pode ter educação, mesmo que seja aquela educação que ela recebeu dos pais, aquele conhecimento que as pessoas adquirem na prática, entendeu? Posso falar? Professora? Pode falar, Nice. E assim, eu vejo a educação também como algo que é livre. Você passar o conhecimento para a pessoa, mas sem impor nada, né? Algo livre. Assim, é assim que eu vejo a educação. Pode falar, Jacques. Eu vi também no texto que uma frasezinha lá de Dora Encontre, que dizia que a educação é toda influência positiva que um ser exerce sobre o outro. Pronto, resumiu todo o contexto que vocês envolveram. Deixa eu ler aqui o que a Maria falou, que é o processo de facilitar o aprendizado ou aprimorar o conhecimento que, às vezes, já é nato. Muito bem, Kelly, a partir dos comentários de vocês, nós temos aqui no slide. Professor, eu acho que, por exemplo, conhecimento é a capacidade que a pessoa tem de passar as informações úteis que ela absorveu ao longo da vida dela. A pessoa usa isso aí que é para transmitir esse tipo de conhecimento e até mesmo melhorar, no caso, a vida da pessoa, né? Que é para facilitar a vida dela, o desenvolvimento dela. Isso. Isso mesmo, conhecimento e educação, eles estão muito alinhados, muito ligados. Aí aqui, Dora Encontre diz que a educação é toda a influência positiva que um ser exerce sobre outro. Vem restringir um pouco tudo que vocês falaram. E em relação à concepção histórica, o processo de criação, produção, socialização e reapropriação da cultura e do conhecimento produzidos pela humanidade, ele se deu muito por meio do trabalho. O início da educação era voltado mais para o trabalho, quando vieram os índios, que os portugueses vieram e catequizaram os índios. Por que eles catequizaram aqueles índios? Primeiro processo de educação, entre aspas, foi a catequização. Eles faziam com que os índios fossem submetidos aos seus desejos. Então, eles dominavam os índios, manipulavam os índios de acordo com a educação que eles davam. Então, assim, os índios trabalhariam de escravo para eles, sem se impor. Então, esse primeiro processo processo de educação veio dessa forma e continuou depois voltado muito para o mercado de trabalho. E aí, chegando no momento atual, nós nos questionamos. Na sociedade brasileira, nós crescemos, a sociedade brasileira cresce, desenvolve, muda, evolui. O que vocês têm a dizer sobre isso? Se a sociedade brasileira, de alguns anos para cá, ela cresce, ela desenvolve-se, ela muda, ela evolui, ela está seguindo todas essas linhas? Vocês acham que a educação, a sociedade em si, está melhorando, está crescendo, está evoluindo? Professora, o homem ele está em constante evolução, ele está sempre aprendendo, ele sempre busca o conhecimento, está sempre procurando um meio de absorver conhecimento. Ele tem a curiosidade pelo conhecimento. Mas eu acho que essa questão aí de evolução depende também, sim, da questão de muito de violência
que essa violência ela sempre foi a mesma. Eu acho que a questão de violência ela aumentou ultimamente. A gente vê muitas tragédias acontecendo aí no nosso país, pai mata filho, pai mata mãe, tudo, e sabe, né? As coisas. Mas eu acho que essa forma de melhorar, eu acho que não vai acontecer tão cedo. Alguém discorda do Fábio? Ou todos concordam com o que ele falou? Eu também concordo, porque eu acho que essa parte de, sei lá, violência, de corrupção, ela está entrelada desde a raiz da criação no Brasil, que a gente sempre teve essa parte de corrupção mesmo da parte da humanidade, entendeu? Por exemplo, eles escravizavam os índios e isso sempre teve entrelaçado na história do Brasil. Não tem como a gente simplesmente tirar, porque a gente pode até algumas pessoas ter a capacidade de melhorar, mas em sua maioria a gente acaba sempre sendo manipulado por esse tipo de injustiça. Eu concordo com o Fábio e com o Vinícius. E eu creio que a sociedade ela está tendo a chance de evoluir, né, até por causa dos meios de comunicação e tal. O que impede, acho que a população, seja brasileira, qualquer outra, né, qualquer outra sociedade, seja brasileira, seja americana, europeia, tanto faz, é a questão da educação, né? Nós estamos tratando de educação aqui, se as pessoas tiverem instrução, isso aí vai, com certeza, mudar a forma das pessoas ver e criticar. Nós temos visto uma evolução, só que é muito pequena. Eu acho que o Brasil, por exemplo, o brasileiro precisa aprender também a amar mais a pátria, buscar mais conhecer sobre o Brasil, conhecer sobre a nossa história e tal, realmente conhecer buscar os dois lados da história. E aí, né, a evolução ela vai partir daí. Para que a sociedade realmente mude aqui, o nosso país, conhecer a história do Brasil, conhecer a história, o que o nosso Brasil pode, o que é que o país pode alcançar, né, no cenário mundial. O nosso social vai parar de se achar, os outros países são mais evoluídos e tal, não sei o quê, né, e buscar desenvolver aqui. Voltando eu lá. creio que não está evoluído ainda como deveria, não. E a sociedade brasileira cresce, a sociedade brasileira vem crescendo, desenvolvendo, mudando e evoluindo. Em relação ao crescer, desenvolver e evoluir, depende do ponto de vista, sim. Em relação à tecnologia, a qualidade de vida, tudo isso vem crescendo, vem melhorando, o acesso que nós temos às informações, à comunicação em massa, tudo isso contribui para que a sociedade evolua de várias formas. O espaço que a mulher ganha no mercado de trabalho, que antes era muito restrito, hoje as mulheres dominam muitas empresas, dominam muito o mercado de trabalho. Antes, tudo isso era bem restrito, a mulher, ela trabalhava, mas ela sempre ganhava menos, e hoje nós já temos uma igualdade social enquanto a isso. Nós temos o racismo, que ainda é muito operante, então nós temos ainda coisas que precisam evoluir de uma certa forma. Em relação a pensamento, atitude, nós temos muita coisa a evoluir. Em relação à tecnologia, qualidade de vida, forma de viver, tem melhorado muito. A educação em si, ela vem passando por todo esse processo de evolução, vem ganhando uma nova forma, ainda tem muitos lados atrelados ainda ao tradicionalismo, mas não conseguimos romper de um dia para a noite, mas a educação, ela vem melhorando sim. Os institutos federais, os IEMAs, não sei se alguém conhece IEMA, eu tenho uma amiga que trabalha no IEMA aqui em Timon, qualidade de fora do Brasil, gente, eles têm laboratório de química, robótica, tudo super equipado, inclusive foi uma das melhores avaliações do Enem, que eles tiveram aqui no Maranhão, os institutos do IEMA e os institutos federais também, que vêm com todo esse equiparato, os professores altamente capacitados, capacitados quando eu falo em gabaritagem, com mestrados, mas isso não quer dizer que os melhores professores estão lá. Nós conhecemos professores que têm alto nível intelectual, porém, faltou uma metodologia, uma didática que faça o conhecimento chegar de uma forma mais acessível. Então, falando de estrutura, falando de forma de organização, nós temos uma educação que vem evoluindo, nós temos uma sociedade que vem evoluindo de um lado,
e de outro ainda se mantém ainda a passos lentos para uma evolução, principalmente quando nós falamos de pensamentos e de atitudes da humanidade, da sociedade. Hoje com a tecnologia, antes nós víamos muito nas escolas os projetos que falavam sobre bullying. Nós estudamos e nas nossas épocas, todo ano tinha um projeto anti-bullying, acredito que todo mundo passou por isso. Ainda hoje a minha escola faz esses projetos. E o que nós vemos? Que o bullying pessoal, o aluno ia lá e dizia, tu é feio, tu é canhoto, tu é gordo, tu é isso, tu é aquilo. E hoje nós temos o bullying através da internet, através do Instagram, uma atitude de alguém, uma mulher fez isso, dançou daquela forma, mostrou a celulite, e aí tudo isso vira um meme, isso é uma forma de bullying. E de um bullying mais agressivo, porque ele toma uma dimensão bem maior. Então, se você teve um erro muito grande, como que eu posso dizer, um exemplo disso, que gerou um meme, eu esqueci um marco que aconteceu ultimamente, que gerou um meme, que foi uma difamação muito grande, e a exposição enquanto a isso. Tem pessoas que se suicidam porque são levadas a essa exposição sem nenhum respeito, é uma forma de bullying, a sociedade não evoluiu quanto a esse pensamento, evolui, mas muito lentamente. Evolui, ela tipo sobe isso e regride muito rápido. Cresce, é uma oscilação essa questão de pensamento. Aí, quando nós falamos em relação à corrupção, em relação à corrupção, o Brasil, ele não vem evoluindo, vem cada dia pior, aí nós vamos lembrar, eu quero que o país, ele seja, ele não tenha uma corrupção, os políticos não sejam corruptos, eu sou corrupta na minha casa, eu sou corrupta com meu filho, quando eu digo, meu filho vai estudar, se você tirar 10, eu vou lhe dar isso, meu filho varre a casa, se você varrer a casa, eu lhe dou R$ 2. Eu estou corrompendo, eu estou sendo corrupta. Então, são modelos, são coisas que eu tenho que fazer a crítica, mas antes eu tenho que me observar. Como é que eu quero exigir do político que ele seja corrupto se eu não sou? Eu tenho que começar por mim. E depois, sim, é claro que exigir de quem está diante de toda essa sociedade, de quem está à frente do poder. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Processo de facilitar aprendizado, sobre essa parte da evolução, a Kerlin sempre com os comentários bem cabíveis. Muito bem. Então, a sociedade, resumindo tudo isso, ela vem evoluindo de um lado, evolui no pensamento de outro, evolui e depois regride, vem muito oscilando, vem oscilando demais. E a tendência é só cada vez mais ficar nessa oscilação, porque quando eu não me encontrar o eu não vou conseguir viver uma sociedade e contribuir para que essa sociedade em grupo evolua de uma forma melhor. Os corruptos, os políticos corruptos são reflexos de eleitores corruptos. Muito bem, isso mesmo. Diga. Eu acho assim, o homem, ele é mau por natureza. Mesmo na sociedade mais evoluída, por exemplo, a gente sempre pega os Estados Unidos e algum país da Europa, porque eles têm muito poder econômico, muito poder tecnológico. E eu acho que o que realmente faz vamos ir para a linha é, claro, a educação, eu já falei nisso, mas a punição, lei severa. As pessoas, professora, elas têm medo de certas punições. E o que impede muitas coisas acontecer nesses países que a gente chama evoluído são as leis. São as leis. Não é apenas as conversas, não, é as leis rigorosas que faz com que eles temam. E a aplicação também, né? A prática da lei. Se ela for colocada em prática, ela vai melhorar muito o modo como a sociedade se comporta. O Fábio está dizendo que a ligação tá ruim. A chamada tá ruim, gente, vocês estão me ouvindo direito? Eu estou ouvindo vocês tranquilamente. Aqui tá normal também. A minha voz está cortando. Minha voz está cortando, porque eu estou começando a ficar rouca. Não sei se é a minha voz ou é a ligação. Vou tentar falar mais alto. É porque talvez alguns roteadores vão dar um delay quando está transmitindo dados, aí tem essa lentidão em alguns casos.
Ou então é a internet de vocês. Tem uns que estão me ouvindo perfeitamente, tem outros que não. Aí vocês saem e entram novamente rapidinho para ver se melhora. Ontem, por exemplo, eu ficava dando um delay. Aí agora eu falei com o Evaldo, graças a Deus, falei com o Evaldo ontem, começou a fazer aqui no computador. Aí ele me deu passo a passo, eu fiz agora para ouvir bacana, perfeitamente. Então não é aquela voz, mas dá para ouvir bacana. Certo, então, em todos esses aspectos, cresce de uma forma, desenvolve de outra, regride de outra. No geral, sobre tecnologia, a educação, ela vem evoluindo. O homem em si é que não evolui tanto em relação a pensamento e atitude. Quais são os desafios para o século XXI? Gente, eu vou já agregar os desafios do século XXI ao momento que nós estamos vivendo. Esse slide já tinha sido feito até antes, eu já tinha iniciado essa disciplina lá no primeiro período, e eu uso o mesmo slide, a mesma disciplina. E aí, essa discussão sobre quais são os desafios para o século XXI. Então, nós já vamos falar dos desafios agora, pandemia e pós-pandemia. Porque o que era o desafio em janeiro, ele triplicou, ele quadruplicou agora na pandemia e pós-pandemia em julho. Então, o que vocês me dizem? Quais são os desafios? Vamos ver que desafios. Desafios para a educação, desafios para a sociedade. Quais são os nossos maiores desafios agora que vocês veem? Posso falar? Pode sim. No momento, o maior desafio que eu vejo, assim, levando em conta todas as partes da sociedade, é o econômico. A economia está bem prejudicada nesse momento. E a educação também. Vou falar na educação, já que é o tema da aula. Primeiro, a economia, porque nem todos os setores da sociedade voltaram ao normal. Tipo, aqui em Pedreiras, por exemplo, o comércio ele já está funcionando o dia inteiro. Mas tem umas pessoas que sobrevivem de outras coisas que ainda não tem como praticar, não tem como voltar ativa como era antes. E lá onde eu trabalho mesmo, tem muita gente, por exemplo, lá a gente não está aberto o dia todo, mas a gente não está trabalhando o dia todo, o funcionário. Os horários foram manipulados, assim, para a gente trabalhar a menor quantidade de horário por dia. E, consequentemente, o pagamento não é o mesmo. Agora está tendo uma ajuda que o governo está fornecendo, né, uma forma de auxílio emergencial também para quem trabalha de carteira assinada, só que ainda não é a mesma coisa. E para mim, por exemplo, eu moro com meus pais. Para mim não mudou tanto, mas para quem é a pessoa da casa, é a fonte de tudo na casa, é bem mais complicado. Eu ouço histórias lá de que está sendo bem mais complicado nesse ponto. Então isso acaba afetando de uma forma geral. Vamos supor que o pai não está conseguindo manter a casa como sempre mantinha. E aí o filho precisa de internet para assistir a aula. Só que o pai não tem dinheiro mal para comida, ele vai ter para atualizar a mensalidade da internet. Então acaba que uma coisa vai levando a outra. E a internet não está tendo como ter, já que não tem como ter aula presencial, ela está sendo a fonte de educação. Então tem muita gente que não está tendo como estudar por causa da economia. Então é um problema que vai levando a outro problema. E tem sido, em relação à educação, o maior exemplo acho que era o Enem, né? Que disseram que não ia mudar o dia da prova e tal, ficou aquela confusão toda, mas que até agora parece que foi adiado, só que ainda é uma coisa que, como a senhora falou na aula passada, quando isso acabar, quando voltar a ser presencial, nunca vai ser a mesma coisa do que era antes. Como a senhora falou, de janeiro para cá, os problemas que já existiam agora vão ser multiplicados. Então, para o professor está sendo bem mais complicado, porque já é difícil dar aula, ver se o aluno está entendendo. Você na frente dele, imagine você na sua casa e o aluno na casa dele. Então, não está fácil nem para o aluno aprender sozinho, porque de uma certa forma o aluno estuda mais sozinho do que com o professor.
E para o professor, porque o professor ele se sente melhor quando ele sabe que o aluno está absorvendo o conteúdo. E, de uma certa forma, ele não tem como saber isso nesse momento. Então, é isso. Olha, isso mesmo. Eu aqui com vocês, eu não consigo vê-los. Eu não sei a reação que vocês estão tendo. E em sala eu consigo olhar para vocês, eu consigo perceber quem está entendendo, eu consigo perceber quem está lá viajando, consigo puxá-los para a aula, e aqui eu não consigo. Mesmo sendo só essa discussão, eu não consigo. Eu consigo saber da interação quando vocês se manifestam. Aí eu consigo saber que vocês estão entendendo. Mas a Laís colocou muito bem. É o primeiro que nós temos que pensar. O que eu vou falar de educação de volta? Eu tenho que pensar primeiro na economia. Ah, mas o dinheiro traz felicidade? Proporciona. Quem é que vai estar na aula feliz se não almoçou? Ninguém vai estar. Então, a economia hoje ela é um dos principais pilares. Claro que a saúde é o principal de todos. Só que o que é para ser feito na saúde, as medidas paliativas estão sendo feitas e não nos tem o que fazer. Então, falando de economia, como a Laís falou, é muito isso. E a economia, esse processo que nós estamos vivendo já de crise na economia, ele ainda vai ter o ápice, ainda não chegou no ápice. Algumas empresas ainda conseguem manter, o governo tem um auxílio que está dando aos seus funcionários, quando o salário foi diminuído pela metade, mas vai chegar um momento que essa ajuda do governo vai acabar. E aí a empresa vai continuar se mantendo assim, sem a ajuda do governo, porque os clientes não estão mais indo comprar, porque nós não sentimos mais a necessidade de comprar. E mesmo quem comprava que a economia economicamente não mudou nada na sua vida, como funcionário público, o funcionário público não mudou nada, o seu salário continua sendo pago em dias, não diminuiu nada, porém, ele não sente mais a necessidade de comprar o que ele comprava. Então, muitas empresas vão falir, infelizmente, não vão conseguir se manter. E tudo isso, essa crise econômica, ela ainda vai se agravar muito. Ela ainda vai chegar a um ápice. Para vocês terem ideia de tudo que eu estudei, os chineses, eles têm uma reunião agora em setembro no Brasil, e eles vêm comprar muitas empresas que já estão à beira da falência. Então, quando nós levamos muito para esse lado, que coronavírus foi proposital, eu não sei dizer, eu não vou dar minha opinião sobre isso, mas que eu questiono muito se o coronavírus nasceu naturalmente, eu questiono. Eu não acredito 100% que do nada esse coronavírus chegou, fez essa destruição todinha. A China, em 10 dias, já tinha como construir um hospital. Primeiro iniciou lá, e muitas pessoas não sabiam. Quando souberam, saíram apavoradas para outros países, espalhando o vírus. E aí, a China teve todo o controle, conseguiu, e agora os empresários, os chineses, vêm para o Brasil para comprar tantas empresas. Então, gente, tem muita coisa que está na mão da China. E a economia no Brasil, nós ainda vamos sofrer muito essas consequências. Eu dou um exemplo por mim, eu sou muito consumista, consigo me controlar, consigo guardar dinheiro, consigo fazer tudo isso. Eu guardo dinheiro e mesmo assim eu compro muito. E eu, desde março, eu não tenho vontade de consumir nada. Tipo, eu vou aqui numa loja, vou pagar uma prestação, uma loja de roupa, vou pagar uma parcela, sempre tem uma calça lá, uma blusa que chegou, e a gente não resiste e compra. Mas, então, nesse momento, pago tudo pelo internet bank, eu não tenho necessidade de ir na loja, eu não tenho necessidade nem de comprar roupa, porque eu tenho a roupa tudo nova aqui que eu não usei, e aí eu tenho o pensamento de não vou comprar tão cedo. E eu que sou consumista, e quem não era consumista, não vai comprar. Então, a gente só vai comprar o necessário, porque a gente também aprendeu com a pandemia que muita coisa que a gente consumia, a gente não precisa. Jantar fora todo dia, comer um hambúrguer, 3 vezes na semana. Com essa pandemia, a gente precisou ficar em casa, teve tempo para fazer comida, teve tempo para se programar e fazer um lanche. Então, muita coisa que a gente consumia, a gente deixou. E aí as empresas ainda têm um certo controle, porque o governo está ajudando. Quando o governo não parar de ajudar, que ele não vai ajudar para sempre, como é que vai ser esse retorno? Então, essa crise econômica, ela ainda vai respingar demais, respingar muito. E como eu falei para vocês, a questão que vem muitos chineses para cá, que já tem um dia marcado para comprar tantas empresas, isso é verdade. Eles têm um acordo com a Globo, não sei se vocês souberam, a Globo estava falindo, e eles já conseguiram pagar muitas dívidas da Globo.
E aí, se eles vêm para cá manter um centro, então tudo isso vai ser diferente. E aí a economia está aqui e tudo depende da economia. Então, quando nós voltarmos para a escola, quando nós voltarmos para a faculdade, quando nós voltarmos para a realidade, não vai ser a mesma coisa, não vai. E os traumas psicológicos, a ansiedade só vem aumentando. Então, esse desafio agora, pós-pandemia, vai ser muito grande, mas nós vamos tentar o máximo que nós pudermos conseguir conviver com essa nova realidade. Deixa eu ver. Para vocês, só para fazer uma discórdia aqui, sobre o coronavírus não ter saído naturalmente, que é o meu ponto de vista. Até induzindo, não era nem para eu falar, tomar o meu partido, mas eu tomei. Eu não sei se alguém acompanha os Simpsons, e eu vi um episódio bem antes. Os Simpsons, eles sempre têm essa deixa de prever muita coisa. E lá no episódio, dois dos atores estavam vestidos de capas, todos equipados, embalando mercadorias. E um deles espirrava dentro da caixa com mercadoria e fechava. E, tipo, na conversa dele, no diálogo, é como se o vírus fosse se espalhando por ali. E aí também tinha uma cidade lá, em forma de bolha, ou seja, estavam protegidos. Então, do meu ponto de vista, não foi muito natural, não. Não foi muito natural, não. E até porque a China só ganhou com isso. Quantas empresas multinacionais elas não já compraram a baixo custo por desespero da empresa? O país que mais ganhou com o coronavírus foi a China. O país que mais ganhou com o coronavírus foi a China. Quando a gente fala assim, a China tem um projeto de ser a primeira do mundo até 2050. Alguém olha para mim e diz assim, está sendo idiota, isso é besteira, isso é a teoria da conspiração. Não é. Hoje os Estados Unidos é o país que tem a hegemonia política, militar e econômica. Só que isso aí, ele muda muito esse tipo de coisa. No século passado, quem tinha esse domínio era a Inglaterra, ela perdeu para os Estados Unidos já. Mesmo no século XX já perdeu toda essa hegemonia. A França já foi a maior potência mundial, já foi a maior influenciadora. A Espanha, Portugal também já teve o seu momento de glória aí no contexto mundial. Então a China, ela tem esse projeto de ser a principal do mundo até 2050. E como os chineses, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí com a cultura, não estão nem aí com o povo, com a liberdade. As pessoas aplaudem muito o Partido Comunista Chinês, mas ele não se importa com a liberdade das pessoas, em manter direito de ninguém. O projeto deles é um projeto de poder e pronto. Eles disseram que teve, parece, 80 mil casos, se não me engano. Eu não acredito que foi isso. Eu acredito que a China teve o maior número de casos do coronavírus foi na China, não foi nos Estados Unidos. Até porque, por causa da população deles, lá foi o lugar onde surgiu a pandemia. Assim como a professora falou, também não vou falar que eles criaram o vírus, mas tem as minhas dúvidas sobre a origem desse vírus aí. Então, estou só pontuando aqui para a gente acordar e também passar isso para os nossos alunos, ter consciência de que a gente não deve apoiar tudo que vem de fora e dizer que tudo que vem de fora é bom e colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, enquanto a nossa cultura, enquanto a nossa língua, enquanto os nossos valores, os valores da sociedade brasileira vão sendo deixados de lado. Isso também é uma forma de outros países dominar sobre as outras culturas ali que eles querem tirar algum proveito, como já estão começando a tirar proveito do Brasil. Professora. Oi. Assim, eu acredito que o Brasil já era um país mesmo carente mesmo muito, né, a economia. Eles dizem que é um país pobre, que eu não acredito, eu acho que tem muito dinheiro aí abafado. Mas creio que a gente ainda não está nem na metade dessa crise que o Brasil vai enfrentar. A gente não está nem na metade ainda, né, por conta desse vírus que vocês falando aí, né, todos os materiais, como é que eu posso dizer, os produtos, né, que foram para alta, que tá sendo bem consumidos, vieram de onde? Da China, o álcool gel, a máscara, a lupa, né, tá vindo de lá, a maioria. Então eles estão lucrando muito. Na questão da crise econômica, eu
tive uns tempos olhando no jornal, hoje em dia eu não vou mentir não assisto mais não gosto de assistir não, porque primeiro só falo em coronavírus. Eu vejo tanto coronavírus na minha frente o dia todinho que eu não quero mais papo com ele não. E aí eu assistindo, eu vi, e aqui no Maranhão, né, aqui em Pedreiras, mais precisamente, nós moramos aqui, tem gente que tem a família no interior, que tem um tio, uma prima no interior, vai lá, busca uma coisa, uma comida que é pequena, todo mundo se ajuda de certa forma, né? Mas aí eu estive olhando, São Paulo, por exemplo, a reportagem que eu vi era São Paulo, um homem com 2 filhos, né, 2 crianças e a esposa grávida, e ele sem trabalhar, porque aqui o povo não respeitou muito a questão da quarentena, né? Não foi respeitado como era para ser. Só que lá realmente fechou. Né? O povo ficou sem trabalhar, ficou dentro de casa. E ele abriu a geladeira dele, dentro da geladeira dele tinha 2 ovos, uma lata de manteiga, não sei nem se tinha manteiga dentro. Eu fiquei assim, gente do céu, aí para fora, o povo já passava fome, agora é que tá passando mesmo, muita fome. E eu acredito que a gente não tá nem na metade ainda dessa desgraça, né, que se estendeu sobre o mundo. Infelizmente, eu creio que a gente não está nem na metade ainda. É verdade. Para nós aqui em Pedreiras, que é uma região mais rural, que tem um acesso melhor, família, o vizinho ajuda o outro, foi bem leve, mas nas grandes capitais o negócio pegou. Então, gente, resumindo tudo isso, os nossos desafios são cada vez maiores, mas a gente vai continuar aqui com a esperança de que vai passar e de que nós vamos conseguir nos restabelecer, e quanto menos impactos na economia, menos impactos nós teremos nas outras áreas, educação, psicológico, enfim. E em relação ao meu ponto de vista sobre a Covid, não era para eu ter manifestado, parece até partidarismo, mas não é, e só que eu não me controlei, mas da próxima eu me controlo para falar mais sobre o meu pensamento. Nesse caso aí, eu posso dizer o seguinte, que sabemos que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e não agora. O Covid-19 me pegou despreparado, praticamente a população do mundo, porque subestimar um inimigo pelo seu potencial pode ser uma das maiores ignorâncias ou burrice do ser humano, porque muitos países ignoraram e acharam que isso era apenas uma gripe leve ou até mesmo algo que poderia se achar cura rápido. E estamos vendo que não está sendo bem assim. E falando em relação à economia, como o Vitor Manuel falou, é que, assim, se puder dar um salto na história do Brasil, enquanto os Estados Unidos estavam num patamar de evolução tecnológica grande, o Brasil ainda estava engatinhando para fazer sua Constituição. E lá as leis já são bem severas, principalmente leis quando se trata de corrupção e desvio de dinheiro público. Aqui no Brasil é um caso assim, bem comum, haver o desvio de verbas, que é para desenvolvimento do país, e quem desviou e fica por isso mesmo. Apenas é preso, passa um tempo pagando a sua pena e depois é solto e vai desfrutar daquilo que ele desfrutou ilicitamente. Lá não, dificilmente a gente vê casos nas grandes potências mundiais, casos de corrupção com dinheiro público. E lá as leis são mais rigorosas do que aqui. Então, se houvesse leis realmente rigorosas, que não se sobressaíssem sobre as outras, com certeza o Brasil ele tinha muito a crescer. O Brasil é um país muito rico, não só em diversidade, como eu posso dizer, tem um PIB assim, muito forte, produz de tudo e está localizado em uma região, uma parte da terra bem localizada, pode dizer, bem fértil, onde tudo se planta e tudo se colhe. Porém, em muitos casos, as pessoas não dão talvez a mínima para isso, porque nosso estado, hoje, Maranhão Verde, é um estado pobre, mas onde você vê que você pode andar de norte a sul, de leste a oeste, você pode plantar o que quiser e com certeza vai colher. Até então, nós não teríamos um grande produtor de soja, como está sendo Balsas,
o que falta é isso, é realmente investir. Professor, eu posso falar? Só um minuto, estou encerrando aqui. Ter leis realmente rigorosas que possam que as coisas aconteçam e possam ter uma continuidade. Obrigado. Por nada. É verdade, Edson. Nós temos muitas riquezas que não são usadas da forma correta. Diga, Agnaldo. Boa noite, desculpa eu ter demorado a entrar um pouco, é porque eu tô aqui no interior e a internet fica oscilando muito. A questão desse acontecimento, dessa pandemia, é porque eles estão politizando muito essa questão da doença e deixando de lado a razão verdadeira do que é a doença. E as pessoas, elas não procuram ter entendimento para saber como combater e como evitar de pegar. Se fosse uma coisa que as pessoas tivessem entendimento, talvez não teria criado um caso tão grande como esse. A gente vê que as pessoas, elas não têm sabedoria de procurar saber. Muitas vezes, que nem o meu caso mesmo, que eu contraí o Covid. Muitas pessoas, não só eu, mas como outras pessoas, muitas pessoas, ela tem preconceito quando a pessoa pega o Covid-19. E não é uma doença grave? Mas se a pessoa souber entender como é o Covid-19, não é tão assim que a pessoa também possa, como é que eu quero dizer, que possa tratar as pessoas dessa maneira. E sobre a riqueza do Brasil, o Brasil é muito rico. O Brasil é rico. Só que hoje nós temos uma política que é muito corrupta dentro do Brasil. Se tudo corresse como é a lei, como é para ser, nosso Brasil era um Brasil de primeiro mundo, era para ser um país muito, muito ótimo, muito bom de se viver. As pessoas tinham que procurar também ter mais educação, porque a educação é a base de tudo. Quando as pessoas têm educação, elas têm um entendimento melhor, sabe como se defender, sabe como falar. A gente vê que o Brasil, não digo com todo, mas uma parte dos brasileiros é um pouco ignorante nessa parte, porque não procura o entendimento e vai muito pela cabeça dos outros, ou então pelo que a mídia fala. Ok? Certo, Agnaldo. Então é isso, gente. Os impactos para o século XXI, os desafios para esse momento são cada vez maiores e vamos em frente. E que nós vamos enfrentar ainda por aí. Continuando aqui com o nosso material, as bases éticas, a formação de um novo homem. Nós precisamos ter em termos bases éticas, políticas, culturais, socioequitativas. Isso só acontece pela educação, todas essas bases? Não, ela contribui muito, mas todas essas bases que nós procuramos, elas não vêm apenas pela educação. Elas vêm pelo convívio em sociedade, elas vêm pelo convívio em família, elas vêm muito por esse lado também. As práticas curriculares de sala de aula são condicionadas pelas categorias de tempo e espaço e pelos demais elementos que compõem a forma escolar. Sobre essa imagem, nós temos aqui, quando eu falei de a educação, ela evolui, ela cresce, e o processo histórico da educação no Brasil, nós percebemos que melhorou muita coisa, mas muita coisa ainda continua do mesmo jeito. Nós temos aqui o formato de sala de aula, o formato que as cadeiras ficam, e tem uma parte que diz, tem um pensador que ele diz que a escola, que esse pensador é a filósofa, esqueci, é Viviane Mosé. Ela diz que a escola, ela traz muito traços de uma prisão. Ela traz traços de uma prisão. Tudo que você vai associar à escola são termos que você vê na prisão. Grade curricular, avaliação, reprovação. Então, tem muitos termos que são usados na educação que eles são termos usados também numa penitenciária, numa prisão. Porque a escola, ela ainda tem esse formato de prisão. E aí, mas nós temos uma cultura diferente. Tem países como a Finlândia, que é um país de primeiro mundo e é um dos que tem o melhor índice no PISA, que é uma avaliação nacional,
E lá, a Finlândia, ela prioriza pelo conhecimento em pares, está à frente de todo o processo educacional. O horário de aula, ele é diminuído, o aluno não leva atividade para casa, e nós temos uma cultura diferente. Será que se nós agíssemos como a Finlândia, nós conseguiríamos ter um bom êxito? Não, porque lá é uma cultura diferente. Diga. Desculpa por atrapalhar a senhora falando aí. Mas você vai falar? Não entendi, João. Não, eu ia falar, mas pode continuar, deixa quieto. Então, voltando aqui para esse modelo que nós temos, muitas coisas mudaram e outras continuaram a mesma, como o formato de sala de aula. Tem até uma história, vou contar rapidinho, que tem a ver muito com isso ali. Eram os burgueses, que eles foram adormecidos, é uma história fictícia, mas que traz muita realidade. Eles foram adormecidos, passaram tantos anos um sono profundo, e eles acordaram. E eles acordaram e chegaram no mundo atual. E aí eles ficaram perdidos. E aí, onde que eles estão? O que aconteceu? Vamos nos encontrar, cadê o nosso povo? E aí eles foram na igreja, atrás de conhecidos, atrás de se encontrarem nesse novo mundo. E quando eles chegaram na igreja, tudo diferente. A forma de pregação, a forma de oração, a forma de cantar, era bateria, era teclado, era o louvor mais rock. E aí eles não se encontraram. Onde é que eu estou? O que está acontecendo? Foram nas lojas, tudo diferente, foram nas ruas, os carros, tudo diferente. E eles chegaram na escola. E eles se encontraram. Aqui nada mudou. Então, se nós formos olhar por esse lado de estrutura e de organização, a escola nada mudou. Nada mudou desde o início. A história da educação aqui no Brasil e no mundo, a estrutura é a mesma. O que nós temos de diferente? O surgimento da tecnologia, que faz uma flexibilização, os aparatos tecnológicos nos permitem ter uma visão mais profunda, a metodologia vem mudando. Mas se for comparar todo esse tempo com a evolução da educação, deveria ser bem maior, deveria ser bem melhor. Continuando aqui, aí nós temos uma das práticas pedagógicas que também ainda perduram no nosso sistema escolar. Aí nós temos aqui a professora, o pensamento dos alunos, e nós temos essa reflexão. Uma prática curricular que privilegia o ensino com conteúdos sem significados para os alunos, através de práticas centradas na exercitação e fixação. Aí o coleguinha diz aqui que saber decorado não é saber. Vou lançar essa reflexão para quem ainda não falou, que é o Vitor Emanuel. Está caladinho hoje. Vitor Emanuel e o Richards. Gente, eu acho que vocês não estão me ouvindo, vocês estão deixando aí, saindo, assistindo a novela. Não, eu tô vendo de boa aqui, tá bacana. De boa. Eu tô aqui, professora, tô ouvindo. Vitor. Opa! Eu tô aqui. Que reflexão você faz daquela imagem? Primeiro, respondendo aos colegas, e a senhora, não sei se a senhora pensou isso, eu não saí em nenhum momento da reunião, só estava aqui na minha quietinho mesmo, ouvindo os demais, os colegas, tá? Em relação a essa imagem, remetendo um pouco mais atrás, a senhora estava comentando, em relação ao modelo institucional, ou seja, ao modelo da escola, é um modelo que não sofreu transformação em nenhuma das etapas. Vemos muita escola ainda com aquele método arcaico, os professores também não mudaram, alguns, né, claro, os mais novos estão mais com esse novo pensamento, graças a Deus, mas os mais velhos, assim, que já têm uma larga escala já na profissão, não pensam da maneira já mais tecnológica, veem ainda essa parte tecnológica como um déficit e não tem a acrescentar à escola. Vê muito a didática do professor dos anos que já tem essa longa escala na escola, eles ainda pensam a escola como aquela prova num papel, tem que levar para a escola, para casa dele, corrigir, passar e tal, todo esse processo.
eu acho uma coisa desnecessária no mundo de hoje em dia. Eu acho que o papel já foi, o papyrus, antigamente, já foi um uso bem agradável para o nosso ensino. Claro que é uma das ferramentas utilizáveis, é claro, mas com o avanço da tecnologia, eu acho que ele ficou mais de lado e deu acesso a ferramentas, óbvio que todos não têm, mas que vem agregar muito. E muitos dos professores não veem isso como uma coisa produtiva, e sim vê como um bicho de sete cabeças. Quando foi adotado essa nova metodologia em relação a uma aula tecnológica, uma aula virtual, professores disseram, não, eu não concordo, eu não sei mexer nisso, então vê muito uma escola como aquela coisa arcaica. Uma escola onde tem 4 paredes, o professor tem que estar lá, o menino sentadinho na cadeira, num quadro, virou as costas e tacar o pau, copiar, e o menino tem que copiar. Isso já é uma coisa pré-histórica. Isso não existe mais na nossa metodologia. Claro que é uma das metodologias mais utilizáveis, só que não vai muito nisso. O chato da educação hoje em dia é porque os professores usam a metodologia que eles pensam que quando funcionava há 50 anos atrás, ainda vai funcionar hoje. E isso não funciona mais, porque a clientela mudou, os nossos alunos mudam constantemente, a vida muda constantemente. Só que parece que do muro para lá, na sociedade, tudo muda, a escola não. Então, o método de ensino, a forma, a aprendizagem, eles pensam que ainda não muda. Então, é uma coisa que nós, como novos, assim, espero, novos profissionais da área, temos que ter noção disso. A aula não é só a parte de resolver cálculo e lá no quadro. Claro que isso é principal. Mas o professor, acima de tudo, ele tem que ter, por hoje em dia, uma didática excepcional, porque ele vai ver alunos com deficiências, não só no conteúdo, mas sim na vida. Muito bem, o Vitor já nasceu para ser professor, né? Vocês estão percebendo. Reflexão que ele faz, bem pertinente. A metodologia utilizada hoje em dia ainda não é adequada. E em relação ao que ele fala dos novos professores já terem uma visão diferente, é bem verdade. Eu não estou falando de um todo. Não estou generalizando. É claro que tem professores que já têm 20 anos de carreira, 18 anos, que ainda conseguem ser esplêndidos, que não precisam de nenhuma metodologia para serem maravilhosos. Eu tenho um exemplo de uma professora de geografia que ela não usou nenhuma metodologia diferente em todas as aulas dela. E ela foi substituída por uma nova. E essa nova professora é minha amiga. E essa nova professora, ela é a rainha das metodologias ativas. E quando ela iniciou na turma, ela perguntou, gente, trouxe dinâmica, trouxe atividade diversificada, procurou conhecer os alunos. E perguntou o que acontecia nas aulas da professora passada, que era muito amada essa professora, que eles gostariam que acontecesse novamente com esse momento de aula que elas teriam com essa professora nova. E aí os alunos disseram, não, a professora não fazia nada assim, não. Não fazia nada assim, ela achou estranho, porque todo mundo amava ela. Foi maravilhosa, estamos com saudades. E os alunos disseram que ela não fazia nada, não levava nada de diferente, era só a aula dela mesma. E aí uma aluna foi e disse assim, não, professora, ela não trazia diferença, metodologia, dinâmica, nada. Ela só era maravilhosa pela didática que ela tinha. A forma de explicar, a forma de traçar o conteúdo era esplêndido, então não precisava de nada mais. Já era suficiente a aula dela. E aí tem professores que são assim, que são suficientes, não precisam levar metodologia nenhuma. Agora, aí nós vamos de 10, nós temos 2. Então, esses que não têm toda essa parte de dom, de conquistar o aluno só com a fala, com a explicação, tem que levar algo para atrair. E até porque depende muito da disciplina. A nossa disciplina, ela já é vista como a pior, como a que traz mais dificuldade. Então, o que nós vamos fazer? De acordo com a nossa turma, com os nossos alunos, nós vamos ter um diagnóstico e sempre planejar. A palavra-chave para o professor hoje é planejar. Que didática eu vou levar, que atividade diferenciada eu vou levar, o que eu vou fazer para instigar esse meu aluno ao conhecimento. Um dos principais desafios da educação hoje é fazer com que o aluno queira aprender. Eu não tenho como ensinar aquele aluno que não quer, assim como eu não tenho o que fazer com alguém que não me quer.
Eu não tenho como fazer com que o aluno queira aprender se ele não quer. Esse é o nosso principal desafio. Quando esse aluno quer aprender, aí sim, aí eu vou levar o que eu puder, mas a primeira coisa eu tenho que conquistar esse aluno. É como se fosse uma paquera. Eu tenho que primeiro estudar esse aluno a querer a minha aula. A partir do momento que ele aceitar isso, eu vou sempre tentar atrair esse aluno cada vez mais. E isso é uma das partes essenciais, é inovar. A palavra-chave é inovar. Inovar no ensino. Eu posso dar mais um comentário? Diga. Ou não? Antes no início, quando eu estava indo ainda para a faculdade e tal, ano passado, eu não tinha um projeto, mas eu tinha isso para mim. Eu saí do ensino médio, só que eu ainda tenho uma amizade com todos os meus ex-professores do ensino médio. Eles me ajudam constantemente, principalmente o cara que me motivou a estar aqui na disciplina de matemática, que é um dos professores que eu levo para a minha vida, um grande colega meu, que é meu ex-professor de matemática. O que eu analisei? Eu gostava sempre de ir para o Newton Belo, a escola que eu estudava aqui. Vocês não conhecem, eu acho, só alguns. Quando eu terminei, eu ia para lá também às vezes. Quando eu saía da escola, onde eu trabalhava, eu ia lá. O que eu gostava de analisar? Eu gostava de ir nas salas e ficar com os professores. Eu pedia assim, professor, posso ficar aqui só para assistir um pouquinho da sua aula? Eu gostava de analisar como era que o professor tratava os seus alunos. Para mim pegar um pouco de cada um, né? Eu estava nessa jornada, ainda estou, e eu gostava muito de observar. E eu observava que a maioria dos professores tinha um carinho especial para aquele que sentava na cadeira dele, ficava lá com ele, e aquele lá do fundão, que leva o nome de desinteressado, né, muitas das vezes, ele não dava a mínima, e eu ficava com aquilo. Será porque o professor dá a mínima só para aquele que está ali no pé dele, querendo informação, e aquele jovem que não busca? Por que ele não dá uma atenção para ele? Eu ficava com isso. Aí eu saía, ficava naquela, eu fiquei me pensando. Eu na escola, eu sou muito daquela coisa. Eu gosto de dar muita atenção para aquele jovem, aquele garoto, aquela menina que não está dando bola para minha aula, porque eu fico pensando assim, cara, eu estou dando aula para essa sala e só alguns estão prestando atenção. Por que aquele jovem não está? Eu tenho que dar importância maior para quem não está tendo um desempenho igual o coleguinha. Porque eu tenho que pensar nisso. Por que esse carinha vai e o outro não? Eu sei que eles têm mente diferente, mas o cérebro é igual, eles pensam. Então, eu como professor, eu tenho que ver a dificuldade daquele carinha e ajudar ele. O professor, ele tem que ter a noção, ele tem a metodologia de ensino para a classe, só que ele tem que ter várias metodologias para pessoas. Eu acho que isso é interessante. É verdade, Vitor. Ensinar um aluno que quer aprender é a melhor coisa. A melhor coisa, você chega na sala, o aluno está na frente, já está ali pronto para receber o conhecimento, tudo que você passa, ele faz. É muito cômodo para o professor. Agora, trabalhar com aquele aluno que está lá no fundo, que está debruçado na cadeira, que brincou com outro, que não tem o mínimo interesse, entre aspas, o nosso desafio. É saber qual é aquele problema, saber aquele aluno, é o individual. E aí, às vezes, esse aluno é taxado de o aluno desinteressado, como o Vitor falou, e para mim, então, é mais cômodo eu trabalhar com o aluno que quer aprender e aquele que é o desinteressado, deixa ele para lá, não mexe com ele não, deixa ele dormir. É muito cômodo para mim. Mas enquanto eu tomo o meu papel de professor e que vou transformar vidas, eu vou agir naquele aluno que tem essa dificuldade, que não se encontrou ali, que está ali, mas não queria estar, que não vê que a educação pode mudar a sua vida. Então, quando eu vou lá atrás daquele aluno, eu me aproximo desse aluno, eu posso fazer com que ele tenha uma visão diferente. Aí, se eu for atrás da vida desse aluno, eu vou descobrir que ele possui inúmeros problemas na sua casa. E, geralmente, esses alunos, assim, eles vêm com a carga de problemas. É o aluno que veio para a escola que não almoçou, é o aluno que nem dormiu porque o pai espancou a mãe, é o aluno que o pai é o maior traficante. Eu falo isso porque eu tive alunos assim. E o aluno era um dos piores da turma, e quando a gente foi avaliar a vida dele, o pai era o maior traficante de um determinado bairro da cidade.
que era um dia a polícia indo lá na casa dele, no outro dia era o outro bandido indo para matar o pai dele. Então, quando eu não me aproximo desse aluno, eu não entendo esse aluno, eu não consigo contribuir com esse aluno. Eu vou julgar, e para mim é melhor que ele fique calado na dele, se ele não quer fazer nada, tudo bem, e vou aqui me voltar só para aquele aluno que quer aprender. Seria bom se todos quisessem aprender, mas nem todos têm a consciência que devem aprender. E aí eu vou atuar especialmente onde tem essa maior dificuldade. É o nosso maior desafio. Adriana, eu tenho uma dúvida aqui em relação a... E a Edson, seu áudio é tão baixo, eu não consigo ouvir. Está me ouvindo agora? Agora melhorou. É porque eu falei baixo. Eu tenho uma dúvida em relação ao que você acabou de falar. E em relação aos alunos, que tem um aluno que o Victor Manuel falou, o aluno que fica na frente da sala, o aluno que fica no meio e o aluno que fica na parte de trás, que o Victor acabou de mencionar o fundão. Eu percebi no meu ano, durante a minha vida escolar, que realmente existe dificuldades, e existe cada aluno que está ali tem sua vida, e cada um é diferente da outra. Os que geralmente que se destacam é os que estavam na frente. Eu fui mediano, eu fiquei no meio, posso dizer que fiquei no meio e a minha parte trás. Mas isso, quando se trata de um professor dar atenção para o aluno, eu percebi o seguinte, que em toda a parte, em todo o ano que eu estudei, todo o período que eu estudei, no ensino fundamental e ensino médio, era em torno de 40 alunos. Se reduzisse esse número, talvez pela metade, ou 75%, não seria mais fácil o professor se dedicar mais ainda, porque é muita gente, é muita cabeça. Para você tentar se comunicar com todos ao mesmo tempo, é muito difícil. E para você dar atenção para determinados alunos que queiram, é fácil, mas aqueles que não queiram fica um pouco mais difícil, mais distante, e acaba que assim, ele é prejudicado não porque o professor quer, mas sim pelo sistema que o professor está ligado. Eu penso dessa forma. Bem conveniente a sua colocação, Edson, é isso mesmo, a gente fala muito que o professor deve agir assim, aí quando a gente vê uma turma superlotada, um professor para dar conta de tudo isso, aí vem os problemas, aí assim, o que nós vamos fazer diante disso? É tentar fazer o melhor que nós pudermos, não cruzar os braços e dizer que a culpa é do sistema, porque se eu cruzo os braços e digo que a culpa é do sistema e que eu não tenho nada para fazer, eu não estou contribuindo com a vida daqueles que poderiam só precisar de uma ajudinha, só precisar de uma conversa. Então, é uma situação difícil, sozinho nós não vamos mudar essa realidade, mas a vida que eu puder influenciar e que eu puder contribuir, eu vou fazer. Aí tem uma situação que a Anice perguntou, como que eu vou agir com esse aluno que ele está desinteressado? Eu consigo pensar e entender que o aluno que ele não quer aprender, ou que ele não tem interesse, é muito falta de perspectiva. É um aluno que não vê que a escola é o único meio de mudar a sua vida, que a educação é o único meio de mudar a sua vida. E aí, quando o aluno ele acorda para isso, ele tem esse entendimento, isso claro que não vai acontecer com todo mundo, mas pode ser que ele tenha uma visão diferente. Como é uma situação que eu costumo muito falar para as meninas que são desinteressadas, é que se você não tiver um bom desenvolvimento escolar, se você não tiver uma educação, não conseguir uma formação, não conseguir um bom emprego, você vai sempre depender de alguém. E aí, quando você precisar do mínimo, você não tem. Aí a gente fala que o mercado de trabalho é muito seletivo, que não é só você ter o certificado que passou pelo ensino médio que você vai conseguir um emprego. Lá você tem que se comunicar bem, você tem que fazer o mínimo de cálculo, como uma porcentagem, como um juro, para você saber para o seu cliente que você vai dar um desconto. Então, mesmo um trabalho que ganhe um salário mínimo, você precisa, além do certificado, você precisa ter o conhecimento. E esse conhecimento é o que vai te ajudar a ter um padrão de vida melhor, ajudar a tua família. Quando você tiver os seus filhos, você conseguir dar uma vida melhor para os seus filhos. Aí eu vou e mexo um pouco com essa parte.
Aí eu crio uma situação e digo para as meninas, imaginem vocês numa situação como essa. Aí eu trago até um pouco da parte cômica para elas. Eu digo, meninas, imaginem vocês casaram novas, imaginem você com 16 anos casada, e que você já tenha seu marido, o seu marido ganha muito pouco, não conseguiu ter um emprego fixo, e aí você precisa de uma roupa nova, de uma calcinha, e aí você não tem como comprar porque o dinheiro não é suficiente. Imagina aquele outro lado, que você teve uma vida escolar, onde você se desempenhou bem, onde você teve um interesse melhor, conseguiu passar no concurso, e aí o quanto de vida que você vai ter uma qualidade melhor, que você vai proporcionar para ajudar a sua família, que quando você tiver os seus filhos, o seu filho queira comer uma pizza no final de semana, e você proporcione isso a eles, o seu filho queira comer algo diferente no final de semana, e você proporcionar esses momentos que todo mundo tem essa necessidade, né? Não todo dia, mas todo mundo tem um pouco dessa necessidade. E aí o seu filho quer fazer uma coisa e você não pode proporcioná-lo. O quanto isso dói. Então eu procuro mexer muito com isso, porque é uma coisa que você tem uma perspectiva de vida, é o que também faz você ter uma mudança. Aí é difícil, gente, é uma situação difícil para todos nós, mas assim, eu enquanto professor, eu tenho que buscar alternativas, eu não posso só culpar o sistema, culpar a escola que não tem isso, a escola que a parede não é nem pintada. Eu vou fazer a diferença da forma como eu puder, onde eu estiver. Concordo plenamente. Quando vocês estiverem com anos e anos de prática, aí nós vamos falar mais de prática na escola, aí vocês vão ver todos os defeitos da escola. Não vamos nos precipitar e sofrer antes, que a gente precisa ter, pelo menos, claro que a gente sabe da realidade, ninguém está mascarando nada aqui, mas a gente precisa falar mais de como nós podemos ajudar, porque isso nos impulsiona a querer ser melhor. Claro que a gente tem que saber dos problemas, com os estágios de vocês vão ver a realidade, nua e crua, e vocês vão se encontrar. Será se esse curso é o que eu quero mesmo? Ou não nasci para isso. Vocês se encontram. E até quem acha que no estágio, quem se decepcionar no estágio, quando tiver a oportunidade de estar em sala de aula, já tem uma visão diferente. É aquele clichê, mas que vale muito a pena. Eu consigo transformar vidas. Em relação ao que o Vitamina também mencionou ainda há pouco, Adriana, sobre os professores. E professores mais antigos, eles sentiram e estão sentindo o grande peso do avanço tecnológico que está acontecendo no mundo inteiro, no mundo globalizado. Porque nunca pensei em assistir uma videoaula como está acontecendo agora, e também, assim, algumas formas de ensino que vem acontecendo e que estão acontecendo para que a população e os alunos das escolas não fiquem sendo sem aula. É difícil, realmente, é como se colocasse assim um do lado do outro. Uma pessoa com uma máquina de tilografar, querer digitar um texto, né, e fazer um TCC, e uma pessoa que está com um notebook, conseguiu se adaptar. Eu entendo o Vitor Emanuel perfeitamente, mas, assim, como já vem muito de antigamente, a maioria dos professores na faixa etária com seus 40, 45 anos, está sendo um pouco difícil para eles se adaptarem à tecnologia, à forma de ensinar, como está acontecendo agora. E isso é uma grande barreira. Mas, assim, nós, hoje, estamos acadêmicos, estamos vendo tudo isso presenciando. E que isso sirva de lição para que a gente não fique estagnado no tempo, para que a gente sempre busque evoluir e acrescentar mais e mais conhecimento em nossa vida, porque quanto mais conhecimento de mundo que você tiver, melhor você vai ser, a melhor pessoa, o melhor amigo, o melhor professor, ou seja, você vai tentar ser o melhor um pouquinho de tudo. Meu ponto de vista é esse. Isso, é porque o áudio do Edson é um pouco baixo, Richard, isso aí fica assim, às vezes corta para mim também. Então, voltando aqui, é meio que o professor, essa imagem nos reflete a práticas centradas em exercício de fixação. O aluno, ele até instiga, pensa, reflete, mas o professor não consegue aceitar essa contextualização que o aluno faz e acaba
deixando que o pensamento dele fique enquadrado com aquilo que o professor pensa. O que ensina e como se ensina, aí nós temos aqui um ciclo que vai envolver todo o processo educacional, conhecimento, compreensão, análise, síntese, avaliação e aplicação, que isso nós vamos ver mais à frente também com o processo de planejamento de aula. O que se ensina e como se ensina e as relações estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem define o que a escola entende como êxito e fracasso no seu trabalho escolar. Aí nós temos aqui outro princípio, que é o princípio homogeneizadores. Há uma concepção intrínseca de que o processo de aprendizagem é igual e ocorre da mesma forma para todos os sujeitos, e isso é utopia. O meu aluno Fernando, ele aprende diferente do meu aluno Caio, e aí é onde o que a Laís falou, que a forma como eu trato com o aluno é muito relativo, cada um tem sua particularidade, e aí a escola, ela trabalha com a homogeneidade, nós trabalhamos o conteúdo de uma forma para todos, e aí nós devemos ter o plano A, o plano B e o plano C. Se a minha explicação, a minha interpretação, a minha metodologia não conseguiu atingir esses alunos com o plano A, pois eu tenho o plano B. Isso é muito aqui nós não vamos ter fórmula pronta. Vocês vão ver as disciplinas pedagógicas e vocês vão ver caminhos a serem trilhados. Quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão encontrar a própria personalidade de vocês, a própria metodologia de vocês, vocês vão lembrar do que vocês viram de exemplos de sala de aula que nós, professores, mostramos para vocês em salas, de professores que vocês tiveram no ensino médio que tinham determinadas atitudes que vocês achavam viáveis e bem agradáveis para tratar com esse aluno. Então, a metodologia de vocês, ela vai ser muito individual, cada um vai ter um caminho que vai achar melhor seguir daquela forma. O importante é que nós tenhamos algo em comum, nós queremos transformar vidas, e nós queremos contribuir com aquele aluno. Como a forma de organização da aula é sempre para a classe, a diferença aparece como um fator dificultador da aula, já que é um rendimento particularizado em detrimento do coletivo, foi isso que o Edson falou. Eu tenho uma turma com 40 alunos, como é que eu vou atender esse aluno que está lá no fundão, que é despercebido a aula, que não faz a atividade? Aí, em meio à situação, eu vou criando estratégias, posso trabalhar em grupos. Uma das metodologias muito utilizadas hoje é o trabalho em pares, onde eu junto pessoas, 2 alunos, e aquele que tem um entendimento melhor vai compartilhar com aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. E as pesquisas, elas até dizem que o aluno aprende mais com um amigo, ele se sente mais confortável do que com o professor em relação a esse momento de tirar dúvida, de fazer atividade. As práticas curriculares definem um modelo fixo de aluno, de ensino e de aprendizagem. Tudo que foge a esse modelo é visto como diferente, sendo diferente nesse caso sinônimo de inadequado, de dificuldade ou até mesmo de incapacidade. Aqui vamos fazer uma reflexão acerca da novidade. Nós temos tantas metodologias hoje que podem ser utilizadas, como sala de aula invertida, onde você faz com que o aluno estude o assunto em casa para ser discutido em sala. Em sala você vai ter um proveito maior daquele aluno que ele já tem um pré-conhecimento do que você já preveu antes. Nós temos o trabalho por pares, tem inúmeras metodologias ativas que ajudam o professor a trabalhar com esse aluno de uma forma diferente e que traga uma aprendizagem melhor. Nesse momento eu não vou entrar nessas metodologias ativas, pode ser que ainda no decorrer da disciplina eu mostre algumas para vocês. Outro fator importante enquanto sala de aula e avaliação é trabalhar a igualdade e a equidade. A igualdade, nós sempre pensamos na igualdade, só que o mais importante é a equidade. A igualdade é que todos tenham acesso da mesma forma. Como nós percebemos aqui, todos eles têm o mesmo apoio para que eles possam ver o jogo. Isso mudou muita coisa? Não, porque o aluno maior, a pessoa aqui, o maior desses 3, ele consegue ter uma visão, o segundo também, e o terceiro, mesmo com a igualdade aqui de acesso aos demais, ele ainda tem uma barreira. E a equidade é quando ela trabalha para que todos tenham acesso da mesma forma. O mais importante é o acesso. Então, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas.
Aí nós vamos ver essa equidade muito na avaliação. Voltando aqui para mostrar para vocês, para falar sobre a avaliação, equidade e avaliação. Imagina a situação. Eu, professor, eu tenho os meus alunos, imaginem um pinguim, uma cobra, tem até a imagem, mas eu esqueci de botar. Um pinguim, uma cobra, um pássaro e um jabuti, 4 alunos. Eu, professor, esses 4 alunos, pinguim, cobra, pássaro, jabuti. E a prova de hoje eu tenho uma árvore, quem conseguir subir primeiro naquela árvore, ou quem conseguir subir primeiro não, quem conseguir chegar ao topo da árvore e pegar a bandeirinha que eu deixei lá, vai ter a nota máxima. Desses alunos, desses animais, tem gente que não vai conseguir ter acesso nunca. Quem vai ter mais facilidade disso? O pássaro. Então, aí eu tenho uma avaliação que ela já não contempla todos os alunos. E assim acontece muito em sala de aula, porque a forma de trabalhar eu foco mais naqueles alunos que já sabem de alguma coisa, que querem aprender. E aqueles outros, eu não tenho esse olhar para ele. E aí a minha avaliação, ela não traz uma equidade, as notas baixas vão continuar, porque eu não fiz nada para contribuir com aquele aluno que ele veio da série anterior sem aprender a ler, que ele veio da série anterior sem aprender a tabuada, que ele não sabe multiplicar, que ele não sabe dividir, e eu faço uma avaliação de 10 questões, em nível lá em cima, e aquele aluno que não aprendeu na série anterior, o que é que eu vou fazer com ele? Nada. Ele vai passar de ano, porque o sistema também exige que ele passe, mas eu não contribuo nada com ele. Então, aí é onde vem a equidade. E o fazer de conta. A grande questão é quando estamos diante de trajetórias exclusão, estou excluindo quando eu faço isso. Temos uma tendência de nos focar nas histórias individuais dos sujeitos. Por tudo já dito, compreendemos que o nosso foco tem que ser a essência do sujeito. E aí nós já estamos encerrando com esse último slide, falando de motivação na sala de aula. Vou fazer os questionamentos todos e nós vamos já discutir. O que é motivação, como ela acontece em nosso fazer docente, como ela deve acontecer em nosso fazer docente, quais os requisitos você acha necessário para que ela esteja presente na sala de aula, o que você entende por professor motivador. Então, primeiro, eu vou dar o meu posicionamento sobre essa motivação. Eu, enquanto professor, eu tenho que ser motivado. Eu tenho que estar bem para levar o melhor para o meu aluno. Eu chego na sala, eu já estou enfadada daquele trabalho, eu já não consigo me encontrar naquele ambiente, eu não gosto mais de estar ali, eu não vou render. Eu não vou render. E como, então, eu posso melhorar? Eu vou procurar ajuda. Vou procurar me planejar, vou procurar fazer uma pós-graduação, vou procurar me capacitar. E enquanto eu sou professor motivador, eu consigo melhorar o rendimento do meu aluno. Se você encontra um professor que é alto astral, que tem aquela vontade de ensinar, você consegue ter uma aceitação maior quanto a esse conhecimento. Nós temos aqueles professores empurrados, que o aluno tem até medo de perguntar, de questionar, de ter uma dúvida, e o professor dá um carão. O aluno se fecha e ele vai para casa com a dúvida porque ele não se sente à vontade para tirar aquela dúvida. Ele já quase nem quer ter dúvida, e aí o professor bota uma barreira desse jeito, e, enfim, eu tenho que fazer com que a minha aula seja agradável, eu tenho que ser um professor motivado, sim, para que eu motive meus alunos. Eu tenho o exemplo de uma professora lá do Oscar Galvão, que foi a Dalila, que a Dalila é professora de geografia, e ela era essa professora motivada. Ela chegava, falava do Enem, assim, nessa época o Enem ainda era muito restrito, nem era tão divulgado como é hoje, e eu não sabia nem o que era Enem, o que eu tinha que fazer para passar na prova do Enem, se eu passasse, como que eu ia agir, e ela sempre motivava, gente, vocês estão no 3º ano, vocês têm que fazer isso, tem a UEMA, ela mostrou o caminho. Se ela não tivesse mostrado um caminho, muitos não teriam conseguido, porque nem sabiam, se fechavam só no mundo e não sabiam as oportunidades que poderiam trilhar. Então, eu, quanto professor, tenho que mostrar todo esse mundo para o meu aluno. E aí, falando dessa parte de motivação, eu faço alguns questionamentos para vocês e cada um vai dizer o seu ponto de vista. E o ponto de vista é uma pergunta muito direta. É uma pergunta muito direta que vocês vão abrir o áudio de vocês na ordem que eu tenho aqui e vão dizer por quê.
Eu acredito que não tem nenhum problema você dizer o nome. A gente gostaria até de ouvir o nome, sim. Você vai dizer o professor que marcou a sua vida e por quê, e as características de um bom professor. Começando pelo Edson, na minha ordem aqui. Professor que marcou a sua vida e por quê. Dá para ouvir agora? Dá. Dá para ouvir? Bacana mesmo? Dá para ouvir. Certo. Um professor que me marcou, então, foram tantos que assim, é difícil escolher um. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. De matemática, Socorro Brito. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir. A minha professora que me marcou que foi a Socorro Brito, pela sua, como eu poderia dizer, pela sua presença e a sua autonomia dentro da sala de aula. Quando ela chegava, todos respeitavam, todos ficavam quietos, ela falava, dava sua aula, assim, absorvi muita coisa com ela, pelo seu jeito de ser, porque eu cresci aprendendo que na vida devemos obedecer, que a obediência, e saber que tem uma hierarquia, e sabemos que temos que ter, outro nome que eu me fugi aqui da memória. E ela, assim, ela dava a sua aula, todo mundo gostava da sua aula, todo mundo a obedecia, nós fazíamos atividades, e foi muito bom ter estudado com ela no ensino fundamental. E um professor com quem eu estudei, e ele, assim, abriu nossos olhos de uma forma diferente, que foi o professor Josinaldo, que trabalha na Caixa. Eu acho que agora ele está até dedicado. Sei que é os dois. Aí, assim... Pode falar. Sim, termine. Quando ele chegou para nós e falou o seguinte, igual você também nos abriu nossos olhos sobre o mercado de trabalho, que nós quisermos ter sucesso na vida, devemos nos esforçar cada vez mais. Ele chegou a um ponto que ele viu que todo mundo que estava ali, a maioria, não ia conseguir chegar numa faculdade, mas sim poderia entrar no mercado de trabalho aqui da cidade. E o que mais era cobrado na cidade, ele, como professor de matemática, ele começou a nos dar aula de porcentagens, aulas simples, né? Porcentagens, juros, tudo aquilo que o mercado de trabalho aqui na cidade estava envolvido. E de tal forma foi assim, foi algo que foi bacana, porque muitos, quando terminavam o ensino médio, era assim, a faculdade era trabalhar numa loja, praticamente a faculdade, para quem se ensino médio, era trabalhar, né? Entre aspas, pode-se dizer isso. E foi algo que me motivou, que me marcou muito. Marcou. E assim, agora, os dois. Mas que o Edson falou, eu conheço muito bem, são muito referências na cidade. A professora Socorro Brito foi minha professora, acredito que ela já esteja aposentada hoje. Foi da primeira turma da UEMA, gente, professora Socorro Brito. Da UEMA de... E outra pessoa que então, Edson, nós vamos... Só terminando aqui. Certo, pode. Outra pessoa que me motivou bastante mesmo a continuar nos estudos, antes de eu concluir o PAS da UEMA, foi o esposo da nossa colega de classe, da Altiva, o capitão Euclides. Quando ele contou a história dele lá, foi bacana demais. Motivou, assim, não só a mim, mas como outros, que deu continuidade de estudo, porque eu estava parado praticamente aí há um bom tempo. E isso aí foi bacana. Até mais, muito obrigado. Certo, gente. Eu vou deixar só à vontade para vocês. Eu não vou pedir que cada um fale, só quem quiser, porque senão nós vamos ultrapassar demais o tempo. E aí, só você queira falar, mencionar esse professor motivador, porque esse professor é sua referência, será bem agradável. Eu queria falar o meu também, porque... Pode falar. Vai, quem queria pegar minha vez aí? Era isso, era? Ah, nisso pode. Pode falar nisso.
Fala, Isaac, não falou ainda não. Certo. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria falar que minha professora de referência, na realidade, é linda, né? Uma professora de língua portuguesa. Um dos motivos seria pelo fato de eu já conhecer ela dentro da sala de aula, mas ela já era amiga da família, né? Mas era uma professora que motivava não só eu, mas também todos os alunos. Até hoje a gente tem contato. Uma professora que chegava na sala e motivava, a cara dela é mandar a gente ler. Tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E ela tocava muito na tecla em dizer que a gente precisava obter um objetivo na vida para poder alcançá-lo que a gente queria, né? Vocês têm que botar um objetivo na vida de vocês, tem que estudar, tem que ler. E essa motivação era muito bacana, porque todo mundo se sentia à vontade, uma professora que a gente se sentia à vontade de perguntar, uma professora humilde, bacana demais. Então, acho que a professora que marcou minha vida foi ela, e até hoje ela ainda trabalha, ainda está quase se aposentando, mas ainda está na sala de aula ainda. E eu acredito que não só eu que tenho esse pensamento sobre ela, mas acredito que minha sala, a maioria pensa da mesma forma. Professora de língua portuguesa, professora Denise, aqui de São Luís Gonzaga. Muito bem, parabéns para a Denise. Mais alguém quer falar? Eu quero falar. Diga, Denise. Assim, professora, eu tive vários professores assim, inspiradores, mas assim, tinha até dois que eu ia citar, mas aí eu lembrei de uma coisa que marcou muito a minha vida, que é a senhora mesmo. A senhora já foi minha professora na quinta série, antes era a quinta série. E eu era uma pessoa muito tímida, isso me atrapalhava demais. Tímida, nervosa, tinha medo de errar. E também era aquela galera do fundão, né, que antes era mais visto como pessoas que não queriam aprender e tudo mais. E aí teve um tempo, a senhora sempre chamava as pessoas no quadro para interagir, e aí a senhora passou um probleminha e eu consegui resolver, né? Aí as minhas colegas ao lado eram como eu, sentava lá na frente, também tinha vergonha, e elas ficaram me apontando, aí a senhora me chamou. E eu fui, morrendo de medo, aí a senhora disse assim, venha, porque se você errar, a gente faz junto. Aí eu peguei e fiz, e acertei, aí a senhora fez todo mundo me aplaudir. Então, assim, isso me motivou muito, me ajudou bastante no meu crescimento. Quando foi no próximo ano, eu já estava bem melhor, graças a Deus. Então, isso marcou muito a minha vida. Eu até já comentei com a Maria Carla sobre isso. Marcou bastante a minha vida, isso contribuiu muito no meu aprendizado. Teve um pouco de medo, entendeu? Foi praticamente isso. Ô, Nice, eu comecei, gente, eu era bem diferente no início da minha profissão. As nossas disciplinas pedagógicas na UEMA eram muito diferentes, eram professores, assim, de outro lugar, era bem diferente. Melhorou muito, nós estamos no céu, pois vocês estão no céu, assim, em relação a isso. E, assim, eu aprendi muito na prática. É o que você vai e já era. E eu sempre tive essa perspectiva de me espelhar nos professores que eu tive no ensino médio, bons professores, e deixar sempre incentivar o aluno, principalmente nós professores de matemática, incentivar o aluno, fazer com que ele queira aprender, com que ele, mesmo que tenha dúvidas, mesmo que ele tenha medo de ir ao quadro, mas que a gente consiga instigar esse aluno. E eu fiquei emocionada aqui, porque, assim, nesse momento eu não tinha tanta maturidade para lidar, acho que era meu primeiro ano de contrato no Estado, e fiquei muito emocionada pelo seu relato, por eu ter começado bem, né? Mesmo eu não saber que eu estava bem, eu ter começado muito bem. Muito obrigada, Nice, pela sua contribuição. Ganhei minha noite hoje. Eu gostaria de falar. Deixar o Vitor falar, então. Fala. Fala, João. Não, Vitor. pode falar, Tágila. Não, Vitor, fala logo aí, meu irmão. Tu é vexado pra porra. Então tá bom, vou falar. Um professor que me marcou muito e ainda hoje marca, o João Vitor e o Jacques o conhecem bem, porque já teve um breve momento com eles. O professor é o professor de matemática daqui da antiga escola do ensino médio que eu estudei, Luiz Diniz Nogueira. Não sei se vocês conhecem, pelo menos o Jacques e o João conhecem. Um cara que marcou muito, porque ele se encaixa nessa classe dos professor motivador.
eu digo muito para ele que ele foi um pai que a escola me deu. Porque até na UEMA, quem me levou a fazer a prova da UEMA foi ele. Então, às vezes, até me emociono falando um pouco dele, porque ele me motivou muito em relação a isso, a questão do estudo. Na minha vida, diariamente, minha vida social, ele sempre está presente, pergunta como é que tá, ele sempre me dá conselho e tal. Então, eu tenho ele como um professor para a vida toda, um paizão mesmo. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ô, gente, emocionante, né? Tem professores que apadrinham mesmo alunos e que dá vontade de levar para casa. Pessoal, eu não vou chorar não, tá? Não venha colocar coisa não. Mais alguém? Laís? Tá, Tu não vai chorar não, Vitor. Tu já tá chorando. Tá? Não vai chorar mais não. Assim, no meu caso, não foi professor de matemática. Claro, tive professores de matemática muito bons, mas no meu caso foi um professor de português. Olha a ironia. Português. No caso foi a professora Ilma, né? Ela foi minha professora eu estudava no São Vicente, aqui na atriz dela. E assim, ela sempre foi aquela professora que, mesmo o aluno, até hoje, né? Mesmo o aluno sendo assim um aluno, entre aspas, ruim, que eu acredito que não tem aluno ruim, né? Que a partir do momento que ele se esforça, ele já é bom só por se esforçar, ela vai incentivar, não para, que vai dar certo. Então, ela sempre me incentivou, porque eu sempre fui ruim em português, não vou mentir. Sempre fui ruim. Então, eu sempre fui aquela aluna que tinha muita dúvida de português, e eu incomodava muito ela, perguntando, porque eu sabia que no dia da prova eu ia ter uma dificuldade, então eu tinha que realmente aprender, eu não podia decorar, eu tinha que aprender. Então, ela sempre me motivou, que falando, muitas vezes ela citou para mim o que a Adriana falou agora há pouco, da questão de estudar, da questão de ajudar a família, da questão de casar nova, de ter filho, disso e daquilo. Então, ela me motivou muito, ela me deu muitos conselhos, ela no tempo, eu sou muito velha não, né? Mas o WhatsApp surgiu há pouco tempo, antes era SMS, né? Que a gente mandava. Ela sempre me respondia, então a professora Ilma, ela me motivou muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a ela, uma ótima professora, um amor de pessoa. Então, tal que quando a gente escolheu o professor na disciplina como é o nome, gente? Da Michelle, gente, a Michelle me mata, esqueci o nome dela. Quando a Anice me falou que tinha escolhido ela, eu fiquei muito feliz, porque de certa forma, assim, ela marcou muito a minha vida como estudante. Então, foi a professora Ilma. Conheço a Ilma, maravilhosa. Mais alguém gostaria de falar? Eu. Meu professor do coração é o Valmir, gente. Ele foi meu professor no ensino médio, né? Os 3 anos. E é uma pessoa que eu sou eternamente grata. Inclusive, é um prazer ter ele de novo como professor agora no ensino superior. Fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia ser nosso professor. E, tipo, eu sou grata a todos os meus professores, claro, mas em especial a ele, porque ele soube, sei lá, eu sinto que ele me tratou de uma forma especial. Ele sentiu que eu gostava da disciplina e ele ficava apertando mais na tecla comigo para que eu continuasse nesse ramo da matemática, né? Lá no Correio, onde eu estudava, ele gostava de fazer no tempo de prova, na semana de prova, ele escolhia uma pessoa para ajudar a turma. Então, nisso, ele trabalha tanto, tipo, eu estudava mais para a prova porque eu ia ter que ensinar outras pessoas, e trabalha um pouco de empatia também, porque eu ensinava apenas por gostar de ensinar. Então, de uma certa forma, ele já estava me treinando para a profissão, porque ele sabia que eu gostava disso. Então, além de saber a maioria das coisas que eu sei hoje, de matemática mesmo, ele começou a me ensinar a parte de saber lidar com o aluno, de gostar de ensinar mesmo. Então, é isso. O Valmir, eu tiro o chapéu, professor maravilhoso, professor sem comparações. Verdade, ele manja, viu? A senhora também. Gente. Mais alguém? A senhora deixa a Caroline falar, que ela disse que um professor influenciou ela negativamente. Eu acho que isso... Ela falou no comentário aí, ó.
Foram muitos professores bons, mas o que me marcou foi o professor, só que de forma negativa, eu nunca vou esquecer. Você gostaria de comentar sobre, Kelly, você gostaria de comentar sobre? Oi, gente. Assim, foi já no início do ensino médio. Vocês estão me escutando? Estamos. Eu saí do ensino fundamental com professores bons que sempre me incentivavam a estudar, porque eu quase sempre me destacava em matemática no ensino fundamental. Só que quando chegou no primeiro ano do ensino médio, um professor me desmotivou. Simplesmente porque quando ele chegava na sala, ele colocava medo na gente. A gente não podia nem respirar. Ele já olhava para a gente e expulsava. Simplesmente assim. E o pior é que a matéria que a disciplina que ele lecionava para a gente era matemática e física. No caso, matemática que eu sempre gostei e nesse ano foi um ano que me desmotivou. Olha aí como a atitude do professor traz sérias consequências. Ainda bem que você conseguiu superar e tudo isso, e tem pessoas que não superam. Eu nem sei se ele ainda dá aula. É o professor Gesiel. Não sei se já ouviram falar. Não sei quem é. Ele marcou... Na hora que tu falaste nome nessa questão, eu lembrei. Desculpa me intrometer, porque eu acredito que tenha sido na escola Newton Belo, onde eu fiz o ensino médio. Também não estudei com ele, mas só que eu ouvia todo mundo que falava da turma, não estou aqui falando mal, que se ele souber, né, espero que se ele ainda lecionar, ele mude essa questão, porque eu não acho que seja uma boa, né, o professor ser assim. Todos os que estudavam com ele falavam a mesma coisa, que ele era um professor ruim. Graças a Deus, meu professor de física era maravilhoso, o professor Davidson, e o meu professor de matemática também, muito bom, o professor Jesse Leal, mas eu sempre ouvi falar realmente do professor Gesiel, que ele era muito rígido. Pois é, Kelly, que bom que você conseguiu superar essa parte. Graças a Deus. Aí, a partir do segundo ano, ele foi afastado e já foi outro professor. Aí foi maravilhoso. Certo. Mais alguém? Ou já vamos encerrar? Eu queria só comentar um pouco aqui sobre esse negócio aí da Kelly, né, que eu lembrei aqui que a Tajla falou que ouvia comentários sobre esse professor de que ele era muito rígido. E uma vez eu escutei de que o erro de muitos professores é confundir a rigidez, a cobrança, com se achar melhor, entendeu? Porque o professor, ele tem a obrigação de saber mais que o aluno, ele está lá para ensinar ele. Mas o problema é quando o professor deixa isso subir para a cabeça e ele começa a desmerecer o aluno por isso. Tem professor que nem gosta de quando o aluno pergunta, que responde, se o aluno pergunta umas 3 vezes seguido, o professor já fica incomodado. Então, um erro grande dos professores que a gente tem que sempre estar se policiando sobre isso, é que a gente deve saber mais porque a gente tem que ensinar eles. E não porque a gente é melhor do que eles, porque a gente tem que desmerecer eles. Então, é uma coisa que a gente não pode, a gente tem que ser rígido no sentido de cobrar exercício, essas coisas, cobrar que eles se dediquem, mas não rígido na forma de ser grosseiros com os alunos. Isso mesmo, Laís, perfeito. Você tem como ser um professor agradável, simpático, legal, que tenha boas marcas com o seu aluno e conseguir cobrar dele o máximo que você puder. Eu sempre procuro cobrar muito. Quando eu faço uma avaliação com vocês, um aqui, outro no norte, sem celular, sem material de apoio, isso é um tipo de cobrança. E eu levo isso em todas as etapas que eu passo, fundamental, médio, sempre cobro muitos prazos e tudo, procuro explorar o máximo que eu posso do meu aluno e eu tento não ser essa professora que traz essa visão de uma pessoa grossa, uma pessoa que traz marcas negativas.
Fala, garoto. Vamos encerrar. Professores de vocês. Mais alguém quer falar? João? Ninguém mais quer falar? Eu tive um professor que me influenciou legal aí. Muito bem. O professor Evandro. Inclusive, foi no ensino médio. Ele é um professor assim que eu botei fé nele, entendeu? Pela ética dele, o modo como ele conduzia a sala de aula, entendeu? Ele era no estilo que a Laís falou aí. Ele era no estilo que a Laís falou. Ele sabia se cobrar e tal, mas não era eu não considerava ele autoritário. No sentido de ficar privando a gente de sair, por exemplo, para tomar água e tal, essas coisas não. Ele foi meu professor também, o Evandro. Ele me influenciou por bem, né? Porque eu gostei do aluno dele. Ele é maravilhoso, é um exemplo a ser seguido. Foi até um after meu. No final do ensino médio, tivemos um after. Cara, lá era muito boa. Então, gente, era isso. Esse nosso momento de falar sobre educação. Muitas coisas ainda temos para ponderar, avaliação, planejamento, mostrar aí o caminho que vocês têm a percorrer. E vamos tendo muitos momentos ao vivo, sim, material postado lá no Seguiu Ema. Sexta, sábado e domingo não tem nada, segunda-feira tem material postado já para a semana. E o nosso próximo momento ao vivo eu marco com vocês. A nossa aula sempre rende. Vocês gostam muito de acrescentar, isso é muito bom. E professora, então esse slide a senhora já botou lá para a gente baixar, não é isso? Você já tem 3 arquivos para download, não é isso? Até agora, 3? Esse slide está na primeira aula ainda. Ah, tá. Então, no caso, só tem 2. A ementa e esse slide, no caso, né? O restante, os vídeos. Sim, porque até o que eu pude observar, lá tem uns vídeos que eu acho que não dá para baixar, não é isso? Esses 2 arquivos, né? Sim. Muito bem. Aí depois nós comentaremos sobre o artigo Escola Sem Partido, que não deu tempo, que a gente sempre ultrapassa do tempo. Mas a leitura do artigo Escola Sem Partido nós vamos discutir depois. Pois então, gente, era isso. Bom final de semana para vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima.